Prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ver. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ver. Venham como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz, ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz, ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Bom dia, princesinha da serra. Bom dia a todos os ouvintes que conseguem nesse dia sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês externamos a nossa alegria e os saudamos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastorei a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. E hoje é quinta-feira. Quem sabe você não nos dê a alegria, o prazer de tê-lo junto conosco, adorando e bendizendo a esse Deus que a cada dia, sim, nos tem feito muito bem. Esse Deus nos revela em sua palavra, a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, uma preciosa verdade que eu quero relembrar ao meu e ao seu coração. E assim lemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse amor, grandioso amor do Pai Celestial, possa nesse dia inundar ao seu coração. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é, abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor, por onde eu andar. Seguro em
meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Baratia, confiar nesse abrigo que não vai faltar. Eu não temerei, barará, pois vou estar seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus posso encontrar, sim, encontrar sempre que precisar. Eu sei que em Jesus posso encontrar abrigo em meio ao temporal. Meu abrigo, se o vento da aflição soprar e o mar então se enfurecer, eu sei que salvo estarei no abrigo do meu bom Jesus. Meu abrigo, sim, Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Rocha contra o mal. Eu sei que em Jesus posso sim encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Encontrei. Filipenses, no seu capítulo 2, gostaria de ler o versículo 5 ao versículo 11, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Caro ouvinte, o tema de nossa reflexão é salto alto. Conta-nos a história de um sapo que tinha um grande problema. Esse problema era que a sua lagoa estava secando. Se ele não encontrasse água rápido, ele poderia secar também. Ele ouviu falar de um riacho que ficava logo depois da montanha mais próxima. Se ele pelo menos pudesse viver lá, mas como poderia chegar lá? As pernas curtas de um sapo não foram feitas para longas jornadas. Mas então ele teve uma ideia. Convencendo 2 pássaros a carregarem cada um a ponta de um graveto, ele mordeu o centro deste graveto e assim segurou. Enquanto os pássaros voavam em direção à água, sua mandíbula segurava firme. Em terra, uma vaca que estava em um pasto viu aquela cena inusitada e, impressionada, ela pensou alto e disse: quem foi que teve essa ideia? O sapo ouviu a pergunta e não pôde resistir em respondê-la. Eu tinha! E caiu antes mesmo de chegar na lagoa. Caro ouvinte, estamos propensos a cometer o mesmo erro
esse erro que o sapo cometeu. Muitas vezes temos uma preocupação tão grande em mostrar o quanto somos importantes que assumimos uma postura de superioridade. Queremos mostrar o quanto temos ideias maravilhosas e soluções para os problemas dos outros. Assim, deste modo, pecamos agindo de forma orgulhosa e prepotente. O alerta que lemos em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, é que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Sim, Provérbios diz que agir com orgulho é caminho para a destruição. Deixar-se tomar pela vaidade é como calçar um salto tão grande que logo se levará a cair. É um grande perigo, caro ouvinte, um grande mal, um grande pecado assim agirmos. Porém, o ensino bíblico diz que não devemos fazer nada por orgulho, nada por vaidade. Ninguém deve se considerar superior a outra pessoa. Nossas atitudes não devem visar apenas o interesse próprio, mas também uma preocupação para com o nosso próximo, o nosso semelhante. Para viver de forma humilde, devemos tomar como exemplo a vida de Cristo, diante do texto que lemos em Filipenses, que nos revela a sua atitude humilde, que mesmo sendo Deus, viveu a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Caro ouvinte, quem anda em vaidade caminha para um abismo. Quem anda em humildade, porém, no tempo certo será recompensado. E Jesus foi recompensado. Jesus foi elevado à mais alta posição. Os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Por isso, caro ouvinte, pense e reflita. Um ato soberbo é a maior amostra de insignificância. Deus assim atue na sua vida, traga à sua mente e ao seu coração um viver humilde, um viver debaixo da graça e do amor de Deus. Nunca houve, nunca haverá um nome maior que o nome de Jesus, que o nome de Jesus, pois seu nome é maravilhoso. Ele reina eternamente, é Supremo Senhor, perfeito em seu querer e justo em seu julgar, sublime em seu amor e justiça. A sua glória é indescritível, a sua majestade incomparável. Jesus é o Criador da própria vida, o seu poder sustenta o universo. Jesus, tu és o Rei, és soberano e Senhor. Erguemos nossas vozes e rendemos o louvor Ao teu nome, ao teu poder, ao teu infinito amor. Jesus, teu nome é maravilhoso. A sua glória é indescritível. A sua majestade incomparável. Jesus é o
nossas vozes e rendemos o louvor ao teu nome, ao teu poder, ao teu infinito amor. Jesus, teu nome é maravilhoso. Efésios, no seu capítulo 5, versículos 14 a 17, assim lemos: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Caro ouvinte, o tema de nossa reflexão é em tempo. Um grande mal que passa quase desapercebidos por cada um de nós, caro ouvinte, é o desperdício de tempo. Perdemos muito tempo parados enquanto o relógio continua correndo de forma acelerada. Mas o que fazer? Como aproveitar melhor o tempo que temos? Essa é uma pergunta legítima que devemos fazer. Porém, Paulo procura nos dar a resposta. E aqui o apóstolo está falando que devemos nos afastar das obras da carne e andar como filhos da luz. Como filhos de Deus, uma mudança espiritual ocorre no uso do nosso tempo. Passamos a buscar o bem, o louvor a Deus e as ações de graças. Não temos tempo a perder participando do mal, que é chamado por Paulo de obras infrutíferas das trevas. Assim, caro ouvinte, ser bom administrador do tempo inclui compreender e fazer a vontade de Deus. Nós lemos: não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Essa é a recomendação de Paulo para mim e para a sua vida. E aqui então há 3 lições e gostaria de rapidamente falar com você sobre o tempo. 3 importantes lições sobre esse tempo, que com certeza nos ajudará a praticar e a utilizar melhor o nosso tempo. A primeira lição é a seguinte: é preciso lembrar que somos dono do tempo e não seus escravos. Sim, caro ouvinte, devemos ter o controle do tempo e não o contrário. Não podemos ser levados pelo ativismo dos compromissos. Devemos organizar o tempo, pois a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito. Sim, desde que nos organizemos, desde que entendamos que somos aqueles que vamos administrar o nosso tempo, não que o tempo vai determinar como agir. A segunda lição é que só podemos economizar o tempo gastando esse tempo. Não se pode fazer poupança de tempo. Não podemos guardar um pouco de tempo para utilizar depois. Não. Assim, a nossa melhor economia é o investimento. A ociosidade, a preguiça, a falta de foco
podem roubar nosso tempo e jogá-lo no lixo. Todo tempo que temos, aliás, deve ser bem utilizado. A última lição, a terceira lição, é que vivemos no presente com a expectativa da eternidade. Caro ouvinte, nosso corpo, com o tempo, continua a se desgastando. Os sinais da velhice começam a surgir em nosso corpo. Mas a nossa alma não. A nossa alma se renova dia a dia. Porque a nossa perspectiva é o invisível e eternal. E mais do que palavras de consolo para dias que tão velozmente correm, esta é a mensagem para sermos bons mordomos da vida e do tempo, e isso tudo para a glória de Deus. Assim, caro ouvinte, não sabemos quantos dias ainda viveremos, mas, sendo poucos ou muitos, que sejam, na verdade, bem vividos, bem administrados. Que Deus assim possa abençoá-lo. Que você possa entender, como lemos em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pense e reflita, caro ouvinte. Você que está dormindo, acorde. Levante-se e Cristo assim o iluminará. Deus o abençoe. Deus lhe torne sábio na administração do seu tempo. Longe do Senhor andava no caminho teu, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como se é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora abençoada do programa Ágape. O programa Ágape, em seus programas, busca sempre falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Exaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos, os nossos encontros em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem sempre aos domingos, às 7h30 da noite, e também às quintas-feiras, às 7h30 da noite. E hoje é quinta-feira. Quem sabe você não nos dê a alegria, o prazer de tê-lo ali junto conosco, conhecê-lo, apertar a sua mão, mas, sobretudo, ouvir o recado de Deus para a nossa vida. Você é o nosso convidado. Teremos uma grande alegria em tê-lo ali conosco. Quero deixar uma última porção da palavra do nosso Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, assim lemos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Essa é a palavra que quero deixar para você. Esse é o testemunho que dou, que somente em Cristo há salvação. Somente em Jesus Cristo podemos ter acesso e intimidade ao coração desse maravilhoso Deus que tem cuidado de nós a cada dia. Que você assim creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E se o mesmo Jesus Cristo, que é Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione, nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.